Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podem estar sentados. Quero dizer da minha alegria, contentamento, sentimento de honra de poder estar aqui convosco, participando deste primeiro seminário nacional de pregadores, apologetas, mestres, expositores da palavra. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus de maneira significativa e ímpar pela vida do pastor Gesiel Gomes. A gente poderia até dizer dispensa comentários, mas no meu caso é impossível dispensar comentários. É um ícone, paradigma, referencial. Me atrevo a dizer príncipe dos pregadores da minha geração. Um homem que tem sido bênção de Deus para a minha vida. Quero louvar pelo convite que ele me fez. Numa linguagem popular é muita areia no meu caminhãozinho, mas a gente está aqui para ser servo e falar aquilo que o Espírito Santo tem colocado. Prazer conhecer o pastor Joel, seu filho, Deus abençoe o senhor, neto do pastor Gesiel também, e rever aqui, amigo, homem de Deus, também modelo para a minha vida, pastor Josias Aristiche, um dos homens que mais me deu oportunidade para pregar em Curitiba, sua esposa irmã Márcia, que honra, são ali dos States. Deus abençoe o senhor, pastor Josias, irmã Márcia, pastor Gessé, Deus abençoe o senhor, um excelente anfitrião. Estivemos há um mês atrás no Comércio, aqui no Rio de Janeiro, foi maravilhoso. Prazer rever aqui meu amigo pastor. Eita, quanto tempo, hein, Zé? Que honra! Zé é um amigão do coração, ele e sua esposa, seu irmão, são filhos de um patriarca nosso do estado do Paraná, já de saudoso memória, pastor Adolar Marcos. Rever muitos amigos aqui, estou vendo muita gente boa. O meu medo é de falar de um nome e de esquecer dos demais. Eu não quero infringir esta lei da gratidão para aquilo que nós fomos convidados neste momento, com muito temor e tremor, aos que trouxeram a Bíblia. Eu quero ler convosco, mesmo assentados como estão, dois textos, Antigo Testamento, o livro histórico de Esdras, capítulo 2, Esdras, capítulo 2, e depois estaremos lendo Neemias, capítulo de número 8. Esdras, capítulo 2, enquanto vocês procuram, o convite que nós recebemos foi há algum tempo, mas na presença do Espírito Santo, digo a verdade, não minto, que a mensagem ela só foi elaborada há 40 minutos atrás. Imagine a dependência de poder ter o que eles dizer no sentido preciso da palavra, né? Deus é maravilhoso. Capítulo 2, verso 1, verso 2, quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua e Neemias. Até aqui, Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. O verso 1 a seguir. A Bíblia escreve assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel em suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor lhe tinha ordenado a Israel. E assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos os que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do 7º mês. Leu nela, de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde cedo até o meio-dia. Perante homens e mulheres, os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei.
Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para aquele fim. Verso de número 9. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, que era sacerdote e escriba. Até aqui, por favor. Queridos, nós acabamos de ler esses dois preciosos textos bíblicos, e antes de reportar da parte de Deus aquilo que Ele já tem colocado no nosso coração há pouco tempo atrás, permitam-me lhes fazer duas ressalvas aqui. A primeira tem a ver com esse texto de Esdras, capítulo 2, verso 2. Essa é a primeira ressalva que eu desejo fazer. É apenas um comentário teológico. Existem duas vertentes teológicas que trabalham de maneira diferente, distinta e antagônica com respeito ao capítulo 2, verso 2, de maneira mais particular, falando sobre o nome que aqui aparece, que é Neemias. Uma vertente teológica, um lado de alguns comentaristas estudiosos da Bíblia, diz o seguinte, que este Neemias não é o Neemias citado do livro. Por quê? Porque Esdras está chegando em Jerusalém, e ele só vai ter com Neemias depois de 13 anos lá na frente. Então essa vertente teológica afirma que este homem citado em apreço não é Neemias. Uma segunda vertente teológica, que não passam de conjecturas, mas preciso fazer jus ao comentário de cada um destes, a segunda vertente diz o seguinte, que este é Neemias, o citado do livro, é que realmente Esdras só vai encontrar no termo cronológico depois de 13 anos à frente, mas resolveu a Deus soprar no cânon sagrado, quebrando o termo cronológico, o nome de Neemias para poder honrá-lo. São as duas vertentes, uma diz que não é, e a outra diz que o é, que Deus resolveu simplesmente em sua soberania usar um copista, um cronista para referendar, para enaltecer o nome de Neemias. Segunda ressalva, eu estou diante de uma pleiade de homens que conhecem muito bem esse contexto histórico, então neste momento eu vou abrir mão da exegese histórica, eu vou abrir mão do fato de ter que lhes montar esse pano de fundo histórico. Eu não quero escavar os dois textos, nem seus contextos. Eu quero apenas, de maneira muito prática, sintética, objetiva, sem deixar de ser profética, extrair deste contexto que os irmãos conhecem tão bem, uma única percepção. E esta percepção em destaque será uma percepção aprovada por todos aqueles que conhecem este contexto histórico. A percepção que faço é a seguinte, desculpe que a garganta está bem inflamada. A percepção é a seguinte, Esdras e Neemias, dois grandes líderes espirituais, dois proeminentes e destacáveis servos de Deus, estão no fundo deste contexto histórico, buscando da parte de Deus restauração espiritual num período de crise. Todos os irmãos conhecem o contexto. Como não estamos pensando nele, estou extraindo apenas o miolo, a tônica, o suprassumo desse contexto, que se revela da seguinte forma: Esdras e Neemias estavam comprometidos em buscar da parte de Deus restauração espiritual num período de crise. Ponto. Quantos concordam, digam amém. Amém. Se isso é verdade, então aqui cria um paralelo profético conosco neste Seminário Nacional para Pregadores. Porque assim como Esdras e Neemias estavam buscando restauração espiritual num tempo de crise, todos nós que aqui estamos também com este desejo latente e contundente de buscar da parte de Deus restauração espiritual para esse tempo difícil, complexo, árduo de crise que estamos vivendo. Digo mais, como ofício que me cabe esta tarde, com muito temor e tremor, reconhecendo que a minha limitação é gigantesca, parece até um paradoxo, né? Limitação gigantesca, mas essa é a verdade. Eu vou ousar e dizer-vos o seguinte: nós estamos aqui essa tarde para buscar da parte de Deus
restauração espiritual para os nossos púlpitos em crise. Precisamos ter a coragem de Esdras e Neemias de admitirmos a nossa realidade espiritual, sem máscara, sem camuflagem, sem maquiagem teológica ou qualquer outra que seja na ordem estética de esconder a realidade. Precisamos ter a coragem de Esdras e Neemias para chamar para nós, para si, esta responsabilidade. Os nossos púlpitos estão em crise. Precisamos colocar boca no pó, joelho no chão e dizemos a Deus: nós pecamos contra ti, Senhor. Foi isso que Esdras e Neemias, foi isso que eles fizeram para começar um processo de restauração espiritual. Porque enquanto nós não admitirmos a nossa realidade, enquanto negligenciarmos, enquanto tentarmos ofuscar, aplacar, minimizar, nós não teremos esta restauração espiritual processada. Amém? Amém. Ok. Atrás de mim tem um quadro destacando muitos servos, arautos, atalaias, exegetas, apologetas, ensinadores, mestres, e alguns desses eu estudei bastante nesse período, e pensando o que eles diziam, não tinha um miolo, mas fui obrigado a entender o conceito de Crisóstomo, o pensamento de Agostinho, a vertente teológica de Lutero, o pensamento principal de Calvino, com respeito ao púlpito. Tive que tentar perscrutar, inquirir, sondar o que ia na alma de Moody com respeito a um púlpito de Spurgeon, de Wesley, de Finney, de Savonarola, de Hus. São tanta gente boa. E todos estes, destacáveis em seus tempos, tiveram em comum um fato, um conceito, uma máxima, e eu quero compartilhar com os irmãos. Todos estes, em momentos difíceis, momentos diferentes, com estilos diferentes, todos eles concordaram com uma coisa: se existe púlpito forte, existe igreja forte. Se existe púlpito forte, existe igreja forte. Mas se existe púlpito fraco, consequentemente, a igreja é frágil, é fraca, é vulnerável. Púlpito forte, igreja forte. Púlpito fraco, igreja fraca. E tem como a gente ter uma percepção, um relampejo, um norte, ainda que pequeno, minúsculo, do que isso é verdade, olhando para Moisés no Vale do Refidim. Quando Moisés, como pregador, se escola naquele púlpito, naquela rocha, e estende as mãos sobre a congregação, com Josué lá embaixo, que lutava contra os inimigos, enquanto Moisés está abençoando o povo fortalecia. E Moisés abaixava as mãos, o povo se enfraquecia. Enquanto ele tinha qualidade para estar abençoando o povo, ok. Agora, quando ele perdia o vigor, a capacidade de sustentação dos músculos do braço, e abaixava, o povo infelizmente enfraquecia. Este é um pequeno relampejo do poder de um púlpito forte, e o que ele desemboca na igreja, fazendo-a forte ou fazendo-a fraca. Achei interessante eles dizerem que púlpito forte se transforma em igreja forte. Nós tivemos o privilégio de estar em alguns lugares, eu conheci alguns púlpitos. Eu vou destacar aqui o mais conhecido, que é o de Londres. Você chega na igreja de John Wesley e você vai lá, conhece a casa dele, conhece as mobílias, conhece o quarto, lugar de oração. Você lá no porão conhece a Bíblia dele, os esboços, os desenhos fotográficos. Você conhece a cela, a porta, a roupa. E você também conhece o púlpito dele, um púlpito bem menor que esse daqui, bem pequeno. O púlpito de John Wesley. Por causa daquele púlpito, pela misericórdia de Deus na vida daquele homem, uma grande guerra, um morticínio que aconteceria, foi extirpado, foi acabado, cessado, por causa de uma revelação de Deus na vida dele. Aquele púlpito foi uma usina hidrelétrica de Deus na Grã-Bretanha, na Inglaterra, promovendo um grande avivamento, um sentimento de santificação, de purificação muito grande. Está lá o púlpito dele.
Quando eles dizem que o púlpito é forte, e púlpito forte faz igreja forte, eu pensei que porque o púlpito dele estava lá, a igreja que ele foi pastor e que não é mais depois de muito tempo, também teria a mesma ambiência, a mesma atmosfera acalorada, espiritual, no auge de graça, de poder, de unção. E eu fiquei perplexo, porque quando eu cheguei, eu vi o púlpito vazio, é claro, e o povo numa míngua, numa anemia, numa artificialidade, numa superficialidade espiritual muito grande. Logo entendi que o púlpito é forte, igreja forte. Eles não estão falando do púlpito geográfico, do púlpito memorial, do púlpito. Eles estão falando que o púlpito é forte em razão de quem está sobre o púlpito. O púlpito é forte em razão de quem está. Se o pregador tem qualidades espirituais, esse pregador dignifica o púlpito. Se o pregador tem qualidades de Deus inerentes na sua vida, o púlpito é forte. Mas se esse pregador é desqualificado por Deus, consequentemente o púlpito é fraco e a igreja é fraca. E falando em qualidade, em qualificação, ou palavrinha buscada hoje, a sociedade, os homens, o mundo empresarial estão caçando a palavra qualidade e qualificação. Para você lograr êxito no espaço ao sol, hoje você precisa de qualidade ou de qualificação. A sociedade procura mão de obra qualificada. Eu sou de Curitiba. Semana retrasada nós tivemos ali a contratação de 35 engenheiros. E pasmem, nenhum brasileiro. Nenhum. Por quê? Porque não tinham mão de obra qualificado. Um chegava e dizia: eu sei falar inglês. Ok. Os que vieram de fora diziam: eu falo inglês, alemão, francês e espanhol. Outro dizia: eu entendo desse. E eles procuram mão de obra qualificada. O mundo empresarial também está batendo muito nessa tecla: gestão de qualidade, ou gestores de qualidade. Concordam? Uma outra coisa, a terceira idade hoje, junto com a ciência, com a área médica, nutricionistas, endocrinologistas, eles trabalham de forma muito forte. Para quê? Para que a melhor idade tenha o quê? Qualidade de vida. As pessoas estão indo mais aos parques, aos bosques, cuidando mais da alimentação, exercício físico, etc. No RH de Deus, esta palavra, qualidade ou qualificação, tem a mesma importância. No recursos humanos dos céus, a palavra qualidade, ela é número 1. É por isso que Jesus, falando sobre Deus, disse o seguinte em João 4,32: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em qualidade. Ele está dizendo que procura qualidade e verdade, né? Outro texto, a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são por falta de qualificação. Que Deus procura os fiéis da terra. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, dá uma diretriz, uma dica para ele de pregador. Ele diz: procura, faz por onde, se esforça, cria um jeito, faz alguma coisa aí. Procura o quê? Apresentar-te a Deus como pregador qualificado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Significa dizer que o púlpito só é forte em razão de quem com qualidade está sobre o púlpito. Se a pessoa que está sobre o púlpito não tem qualidade, consequentemente o púlpito é fraco e a igreja é fraca. Aí que entra essa revelação aqui. Olhando para Esdras e Neemias, eu percebo algumas qualidades imprescindíveis, algumas qualidades essenciais, fundamentais, vitais para termos um púlpito forte. A primeira qualidade que eu vejo entre Esdras e Neemias para termos um púlpito forte é que Esdras, ele usa o seu púlpito para falar de Neemias. E Neemias, como governador, usa a tribuna do palácio para falar sobre Esdras. Dois grandes líderes, um escriba sacerdote usando o púlpito para falar de um governador, e o governador na tribuna do seu palácio falando de um sacerdote. Dois homens em seus púlpitos falando um sobre o outro. Que diferença que a gente percebe hoje.
Eu não vou citar nome aqui por questão de ética, apesar que se eu fizesse isso não feriria nada em razão do que está exposto pela imprensa. Então vou falar. Pastor Gisele disse que estou aqui na qualidade de profeta não tem medo de... Então vamos embora. Diferente da forma como Valdemiro Santiago no púlpito fala de Edir Macedo, e diferente da forma como Edir Macedo no púlpito fala sobre Valdemiro Santiago, diferente como líderes convencionais em seus púlpitos falam um do outro, diferente como pastores, pregadores e líderes em seus púlpitos falam um do outro, o que eu vejo em Esdras e Neemias aqui, que é vital para o fortalecimento de um púlpito, é unidade. Não existe púlpito forte sem unidade. Essa é a grande verdade. Pastor Jean, o irmão veio falar para a gente o que é óbvio. Todo óbvio que é sabido, mas não é vivido, precisa ser estupidamente repetido. Precisamos de unidade. Se não tem unidade, não tem púlpito forte. O ano passado, o técnico de um time carioca do Vasco da Gama, Ricardo Gomes, em pleno campo, teve um AVC. E os irmãos sabem que quando se fala de política, religião, principalmente futebol no Brasil, as disputas ficam acaloradas, as discussões aumentam, cada um tem o seu time, e isso provoca muito tumulto, polêmica, discórdia. Mas eu achei interessante que quando o Ricardo Gomes foi para o hospital, líderes da torcida organizada, que só de se encontrarem se matam nas ruas, o líder do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, se uniram com o do Vasco para interceder pela vida de Ricardo Gomes. O Espírito Santo disse ao meu coração: se eles podem, porque a minha igreja não pode. Meu Deus. Se eles conseguem por um momento, em prol e benefício, de forma altruísta, solidária, pensar no bem do outro, por que eles não podem? E essa foi a maior oração de Jesus em João 17: Pai, para que o mundo creia que Tu me enviaste, que eles sejam um. Talvez seja por isso que o mundo resista tanto à nossa pregação, porque não conseguem ver em nós unidade. Talvez por isso, e eu creio que foi, que Gandhi disse: o vosso Cristo eu quero, mas esse vosso cristianismo, essa prática, eu não quero. Então eu entendo o seguinte, gente: não tem como Deus fazer algo pelo seu povo se, em primeiro lugar, o requisito número 1 exigido por Ele não foi estabelecido, que é unidade. Não existe. 1 Reis capítulo 18 diz que para que o fogo descesse e queimasse o holocausto, lambesse água ao redor do holocausto, a primeira coisa que o profeta Elias fez foi reagrupar, reunir, unir, unificar as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos dispersas de Israel. Primeiro ele uniu, depois o fogo desceu. Para que o óleo desça, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce. Se não tem união, o óleo não desce. Para que o vento do Espírito soprasse em Ezequiel 37, diz a Bíblia, que primeiro os ossos se uniram, depois criou carne, pele, nervos, e o Espírito soprou. Estão entendendo? Para que o Espírito Santo descesse em Atos 2, inaugurando a igreja, primeiro eles tiveram que ficar 10 dias juntos, sem aresta, sem ruptura, sem fissura, sem empurrão, sem beliscão, sem cotovelada, sem ninguém passando rasteiro no outro, ninguém tentando abafar o que é do outro. Ficaram 120 discípulos com mente diferente, cultura diferente, com pensamentos diferentes, ideologias teológicas diferentes, mas juntos, e juntos o Espírito. Por que quase 3.000 almas se rendem a Cristo num discurso curto de Pedro? Se o cara é um caipira para pregar, é um homem rude, áspero, simples.
Mas por quê? Será que foi a exegese dele? Será que foi o seu compêndio teológico derramado aos ouvintes? Será que foi a sua... O que será que trouxe quase 3 mil almas? Gente, olha o verso 14. Diz a Bíblia: e Pedro se levantando junto com os 11. Quando a sociedade viu que entre eles não tinha, que havia unidade, eles disseram: esse Cristo nós queremos. Atos 3, um coxo só foi curado e mais 5 mil almas depois vem a Cristo, porque Pedro e João subiam juntos para orar. Diga para o teu irmão aí: se for para subir, tem que ser juntos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se não houver unidade, não existe salvação de almas, não existe manifestação do Espírito Santo. Outra, Jesus falou: olha, a tua oferta pode ser, você pode, se tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta. Para de pregar, para de cantar, para de pastorear, para de dizimar, para de ofertar. Vai ter com ele, se reconcilia, entra no corpo, depois eu recebo a tua oferta. Aleluia! É forte, irmão. Aleluia! Unidade. Segundo, em momento algum você vê Esdras tentando ser Neemias. Ai, glória! Ai, Falar para o pregador, hoje eu estou lá na frente. Em momento algum você vê Neemias tentando ser Esdras. Não existe complexo em Esdras por ser Esdras. Não existe insatisfação em Neemias por ser Neemias. Esdras está satisfeito por ser Esdras, e Neemias está satisfeito por ser Neemias. Não existe púlpito forte sem autenticidade. Quer ser um obreiro qualificado, um pregador qualificado, e transformar um púlpito forte e desembocar, fazendo uma igreja forte? Seja quem você é. Vença a pressão da multidão, a pressão do grupo. Você não tem que pregar como os outros querem que você pregue. Você não tem que falar como eles querem. Você não tem que gesticular como que eles querem. Você não precisa. Você foi feito de uma forma. Quem fez você foi Deus. Então você só deve satisfação a Deus. Se Deus te usou assim, ponto final e acabou. Seja quem você é. Se você tenta ser quem você não é, você se adultera, você se violenta. E entre você ser quem você não é e o povo ouvir aquele que é, entre o original e o pirata, o povo vai ficar com o original. Aleluia! Glória a Deus! A diferença é que o pirata é mais barato e o original é mais caro. Para ser original tem um preço. Guarde isso em nome de Jesus. Eu, quando comecei a pregar, tinha os meus padrões, meus modelos. Pela misericórdia de Deus, Curitiba é uma cidade abastada, um celeiro de pregadores, né? O pastor Josias me conhecia bem naquela época. O Zé nem se fala, que eram amigos de juntos. Eu tinha um problema muito grande. Nós participávamos do grupo da Almace. E quando eu falei para uma pessoa que o meu desejo era pregar a palavra em razão de que as pessoas estavam profetizando que eu pregaria em lugares diferentes, e eu acreditei nisso, eu cheguei para uma pessoa e falei. E a pessoa falou assim: Gê, não tem como você ser pregador da palavra por 3 razões. Ela falou assim: ó, 3 tópicos direto. Ponto da língua. Imagina se já não estava me observando. Primeiro, você não tem voz de pregador. Deus mudou, mas não, o Ministério da Saúde dos Céus adverte. Não queira saber como que é, porque não era bom. Segundo, Jean, você é muito tímido. Muito tímido para um púlpito. Até hoje sou, imagine aquela época. Terceiro, Jean, você não tem estilo de pregador. E eu olhava para o púlpito da nossa igreja
e via Josias Aristicha andando aquele jeito assim, ó. Aleluia! Falei, ixi, quando é que eu vou fazer isso? Cada mensagem é mais bonita que outra. Salmo 73, a do barro. Eu falei, Jesus. E eu fui chorar. Tinha o pastor Marcos Antônio, né? Amado, coisa tremenda, amado, coisa tremenda, tremenda. É um amigo nosso. Um dia perguntaram para o pastor Marcos Antônio o seguinte, pastor Gesiel, falaram para ele assim, pastor Marcos, tremenda a sua mensagem, o senhor arrepiou, arrebentou. Ô, amado, glória a Deus, amém, amém, amém. Só tem uma coisa, pastor Marcos. O senhor falou uma palavra ali que eu nunca ouvi na minha vida. Ô, amado, qual que eu falei? O senhor falou circunfálgico. Não, amado, não falei isso não. O senhor falou assim, não falei. Falou, anotei aqui, pastor. Meu Deus, irmão, quando Deus usa a gente, paga da besteira. Tem que quebrar o gelo que o negócio vai esquentar, então tem que... Eu fui chorar, eu disse, Espírito Santo, se a próxima pessoa que vier falar que eu vou pregar a tua palavra, eu vou usar essa minha Bíblia capa dura Thompson e vou dar na cabeça. Eu não tenho voz, sou tímido e não tenho estilo. E eu chorando, o Espírito Santo consolou meu coração bem assim, ó. Cala a boca, seu chorão. Olha a pergunta que o Espírito Santo fez para curar meu trauma. Só fez essa pergunta: que estilo que a jumenta tinha para que eu a usasse? Com todo respeito, pergunta para o teu irmão da esquerda à direita aí: você vai perder para a jumenta? Só não chamou de jegue, hein? Não pode. Queridão, seja quem você é, Deus vai te usar do jeito que você é. Tem um público esperando para te ouvir. Tem gente querendo em nome de Jesus. Quando a gente tenta ser quem a gente não é, estamos explicitamente dizendo para Deus: Deus, o Senhor acertou nele e errou comigo. E tudo que Deus faz é perfeito. Quando você começa a querer ser quem você não é, você infelizmente é contaminado por uma bactéria luciferiana. Jesus! Qual é o problema de Lúcifer? Tentar se comparar com outro. Quando a gente não é, tenta ser quem nós não somos, você olha, como é que ele prega, do jeito que... Aí você começa a se comparar. Diga para o teu irmão, todas as vezes que você desprezar o que Deus te deu para se comparar com uma outra pessoa, se prepare, você vai ter uma colheita trágica e irreparável. Teve reparação a comparação de Lúcifer com Deus? Teve reparo a comparação de Adão e Eva comendo do fruto para serem como Deus? Se eles já eram como Deus, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha a tragédia que aconteceu com Caim, matando o próprio irmão, se comparando com a oferta dele porque era melhor. Depois você vê, infelizmente, a comparação de Ló com os pastores de Abraão. São coisas irreparáveis. Infelizmente você percebe uma outra coisa terrível entre Agar e Sara. Sara olha para Agar e diz: sou esposa do patriarca, mas eu não gero filhos. Ela é uma escrava e gerou. E essa bactéria luciferiana, ela caminha, ela corre. De epidemia se transforma numa pandemia. Por quê? Porque quando Ismael nasce, logo depois Isaac, Ismael percebe que ele não pode ser como Isaac para Abraão. E depois essa bactéria atinge a casa de Isaac com Rebeca, que no ventre já tem dois seres lutando para ver quem vai ter direito à bênção da primogenitura. No ventre.
Queridão, se tentaram puxar o tapete do doutor Vênus, imagine, se prepara, é isso aí. Ó, você nem ser quando o esperma, vários são acionados, nem ser, é um esperma, um líquido. Um já tenta matar o outro para impedir de chegar ao alvo. Imagine sendo um ser. Pode falar. Maldita comparação. Esaú perde a bênção da primogenitura porque se compara e vê que ele não consegue fazer o que Jacó sabe fazer. E depois isso vai para José com os irmãos de José e não para mais. Aceite ser quem Deus quer que você seja. Aleluia! Nós precisamos de autenticidade. Unidade, púlpito forte. Autenticidade, púlpito forte. Terceiro, Esdras, ele recebe inspiração canônica de Deus para abrir as portas do seu livro para falar de Neemias. Neemias recebe, eu não vou entrar no mérito se foi Neemias que escreveu ou não escreveu, eu sei que um só é um volume no hebraico, ok, eu não vou entrar nesse mérito não, vou trabalhar com essa vertente aqui. Neemias recebe inspiração canônica para no seu livro abrir espaço para Esdras. Eu não entendi, pastor Jean, qual a aplicação prática? Com essa terceira qualidade que vai fortalecer o nosso culto. Eu chamo isso de honra. Esdras sabia quem ele estava honrando. E Neemias sabia quem estava honrando. Esdras sabia para quem ele podia abrir as portas do seu livro. E Neemias sabia para quem ele podia abrir as portas do seu livro. Deixa eu te perguntar, para quem é que você está abrindo as portas do teu púlpito? Meu Deus! Esdras só abriu as portas para Neemias porque era Deus indicando. Neemias só abriu as portas para Esdras porque era Deus pedindo. Não abra as portas do seu púlpito para alguém que não tenha sido revelado por Deus. Aprenda com um homem de Deus que disse que num quadro de pregadores que estão ministrando a palavra, ele com essa idade, maturidade e experiência, dependeu com temor e tremor: Espírito, quem o Senhor quer? Aleluia! Quem o Senhor quer? Para de tentar ser Deus, você não é Deus. Aleluia! Para com esse negócio de tentar abrir porta por causa de amizade, coleguismo, conchavo, articulação humana, nepotismo. Abra a porta para quem Deus está te orientando para abrir. Aleluia! Aleluia! Deus na terra comigo! Oh, glória! Jesus ouve de uma pessoa: seu amigo Lázaro, a quem tu amas, está enfermo, vá visitá-lo. Ok. Ele foi depois que Lázaro já estava em estado avançado de decomposição, 4 dias. Calma aí, irmão, mas Lázaro não era amigo dele, era. Jesus não amava, Lázaro sim. E por que que não foi ver um amigo? Porque para Jesus o ministério vem antes da amizade. É forte! É Deus forte! Quer mais uma? Aleluia! Antioquia tinha rejeição, rechaço, repúdio para com Paulo, porque ainda não acreditavam. Depois de 14 anos, ele sentado no banquinho, esperando uma oportunidade, se realmente ele era um Paulo convertido. E Paulo já não sabia mais o que provar para mostrar que era um Paulo convertido, e não aquele outro Saulo. E Antioquia rechaça, e Antioquia repudia. Só uma coisa nós não podemos negar: Antioquia sabia ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo falou: separai-me, Paulo. E eles obedeceram. No teu púlpito não é quem você gosta ou deixa de gostar, é quem o Espírito Santo ordenou. Arão, sumo sacerdote, ofereceu a Deus o fogo consagrado. Nadab e Abiú olharam e disseram: por que a gente não pode participar do espetáculo? Pegaram um outro fogo que não era um consagrado e apresentaram a Deus um fogo estranho, e morreram fulminados.
apresentaram a Deus um fogo estranho e morreram fulminados. Cuidado com quem você está apresentando para não morrer queimado. Cuidado com as tuas apresentações, porque elas podem te queimar. Quem é que você está colocando no teu púlpito? Eu, com muito temor e tremor, estou cansado de ouvir, e príncipes de Deus e princesas de Deus estão cansados de ouvir o seguinte: eu prefiro um mentiroso que atrai gente, trambiqueiro, safado, cachaceiro, adúltero, pilantra, do que um crente sincero que não traz ninguém. Misericórdia, fogo, Jesus. Fogo santo. Ei, Jeová. Livra, Senhor. Tem compaixão pelo povo. Pode falar agora. Aí o camarada que está pagando o preço que está. E o que é que começa a ser introduzido na mente das pessoas? Eu só vou ser usado por Deus se eu tiver nome. Deus só vai me usar se meu nome for reconhecido, tiver visibilidade. E se meu nome não for reconhecido, não vai usar. Primeiro ele reconhece para depois usar. Eu nunca vi isso, mas tá bom. Eu tenho que ter um nome reconhecido, depois ele usa. Tem outros que dizem: não, se eu tiver um sobrenome de peso, eu vou ser usado. Uns dizem: não, tem que ter nome. E outros dizem: eu tenho que ter sobrenome. Se tiver sobrenome, família, um currículo, pedigree, um know-how, status, ao nome da família. Não, se eu tiver nomes. Os dois profetas que Deus mais usou no Antigo Testamento, um não tinha nome e o outro não tinha sobrenome. Meu Deus, é assim mesmo. Um menino hebreu nasce e a mãe coloca ele num cesto, porque não pode mais esconder, e não dá nome para ele. E ele para aos pés da filha de Faraó, que devolve ele para a irmã, pedindo para que cuide dele. Ele volta para o Egito sem nome, volta para a aldeia sem nome, e depois volta já grande para o Egito sem nome. E a mulher então, já que ele não tem nome, resolve dar um apelido em homenagem a um deus egípcio. Um apelido, não um nome. O profeta que Deus mais usou, Moisés, não tinha nome. O segundo profeta que Deus mais usou não tinha sobrenome. Em todos os outros textos da Bíblia você encontra: e fulano, que era filho de 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 fulano. Mas para esse profeta só diz Elias, o tisbita. Eu não entendi, pastor Jean. Você não precisa de nome nem de sobrenome para ser usado. Você precisa do que Moisés e eles tinham. A presença de Deus na tua vida é que vai fazer teu outdoor, teu cartaz, vai te abrir porta, vai te colocar no lugar de destaque. O que importa é a presença. É isso aí, Deus. Oh, Deus lindo. Manda mais um santo. A pergunta que fica é essa: mais 10 minutos? Mais 10 minutos. E para a glória de Deus, eu estou só na introdução. É nova, você não tem o domínio. Então, vai na revelação. Mas o pastor disse que é para ser profeta, vamos embora. Ele rapidinho aqui, ó. Aleluia. Ó, nem começou. Não começou não, não está na introdução mesmo. O nosso Deus é assim. É porque lá em cima vai ser melhor. A pergunta que fica é essa: pastor Jean, pode Deus usar um trambiqueiro, safado, pilantra Pode. Por algumas razões. Primeira, o cara pode não ter unção, mas a palavra tem unção por si só para gerar vida. A palavra, ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Ela é a palavra, tem unção aqui. Segundo, por isso que quando você não tiver o que pregar, não precisa pregar, só leia o texto para a igreja, e só o texto vai falar com a igreja. Só não enche a linguiça, enfim. Olha lá. Pastor Jean, pode um camarada caído e pode. Esse eu estou pedindo para que o Espírito não fale para você, tá? O que é? Eu estou pregando para escribas aqui, ó. Deus disse para Moisés: fala com a rocha.
E eu vou criar um bebedouro no meio do deserto para esse povo. Fala. Esse é Deus. E Moisés? Deus disse: fala, que eu dou água para o povo. Ele fere a rocha e a água sai. Mas não era para ele falar e a água sairia? Sim. Mas ele feriu a rocha. Então o certo era não sair. Deus estabeleceu um protocolo: fala e sai. Ele fere e sai. Deus forte, poderoso. Por que sai? Porque a palavra de Deus não volta atrás. Fala que eu vou dar água para o povo. Se ele diz que vai alimentar, que vai mitigar a sede, vai. Não importa se estejam ferindo a rocha, ele vai saciar a sede do povo. Pastor Jean, queridão, olha aqui, vem cá. Tem dois tipos de recipientes. Nós temos dois tipos de embalagens. O importante sempre é o conteúdo. O conteúdo é sempre mais importante que a embalagem. Deus não olha para a embalagem, Deus olha para o conteúdo. Então, dois recipientes. Aqui dois, vamos pegar duas Coca-Cola. O importante não é a embalagem das duas, o importante é o que está dentro. Aí essa aqui está escrita assim, ó, descartável. Essa, retornável. Tomou a Coca. Uma descarta e outra retorna. Assim é Deus com a gente. Deus tem dois tipos de vasos, de honra e de desonra. O que importa não é a embalagem aqui, é o conteúdo que está saindo. É o conteúdo. Ok? É o conteúdo. Conteúdo saiu. Deus vai olhar para esses dois vasos no dia da prestação de contas. E para o vaso de desonra, para o descartável, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E para o retornável, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Qual desses dois vasos você é? A honra. Para quem estamos abrindo as portas dos nossos púlpitos? Você não é Deus, não abra a porta para quem Deus não mandou, só abra para quem mandou. Último, quarta qualidade. Ai, Jeová, me dá graça. Esdras está no seu púlpito lendo o livro da lei. Neemias está na tribuna do palácio do governo, como governador. Você não vê Esdras na tribuna do palácio. E você não vê o governador Neemias no púlpito de Esdras. Esdras está no púlpito para ler a lei, a palavra do Senhor. E Neemias está no palácio como governador para sustentar, financiar a reconstrução dos muros. Qualquer outra coisa que sai dos meus lábios aqui é o Espírito falando. Dos meus lábios você só vai ouvir isso. Escute aqui. Porque eu tremo extremo, estou falando na presença do Espírito Santo. Aleluia. A pergunta que lhes faço é apenas essa: para que eu, como pastor, esteja na tribuna da Câmara dos Deputados ou do Congresso, eu preciso ser consagrado pela Carta Magna, a Constituição, para isso. Eu tenho que ser diplomado, um deputado ou um senador, para estar lá. Se eu, como pastor evangélico, estiver sem ser diplomado, oficializado, na tribuna da Câmara ou do Congresso, eu estou infringindo o decoro parlamentar, eu estou ferindo a Constituição, porque não fui oficializado para isso, não fui consagrado para isso. Ok, eu respeito isso, pastor. Eu não fui diplomado, não posso estar lá. E por que autoridades políticas que não foram consagradas por Deus podem estar em nossos púlpitos? Pastor Jean, o senhor está dizendo? Não, querido, não estou dizendo nada disso não. A Bíblia manda eu obedecer às autoridades porque são constituídas por Deus e orar por elas. Obedecer, honrar e orar. Eu não preciso obedecer, honrar e orar em cima do púlpito, lá embaixo.
Púlpito, para todos esses homens, é o trono do Espírito Santo na terra. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Púlpito não é para autoridade política. Púlpito é para gente separado, com óleo derramado, para falar a palavra. Gostou, queridão? Gostou ou não gostou? Você vai falar com quem mandou te entregar, tá bom? Dois tipos de unção tem aqui: a unção de sacerdote. Unção de sacerdote é sacerdote. O rei Saul perdeu o ministério porque quis ser sacerdote. Unção de sacerdote é sacerdote. Unção de rei é de rei. Muitos púlpitos estão fragilizados porque estamos colocando nos púlpitos executivos, administrativos, pessoas que entendem muita coisa, mas não entendem Bíblia. Se não entende Bíblia, sai do púlpito. Assim como eu, como pastor, não tenho que estar diante de uma empresa, porque eu não fui chamado para administrar a empresa, eu fui chamado para pregar a palavra. Cada um fique no lugar que foi chamado. Pastor Jean, não existe exceção. Toda regra tem exceção, mas é exceção. E o que nós estamos vendo não é exceção. É pastor na frente de empresas, empresas quebrando, os empresários na frente de púlpitos e púlpitos frágeis. Gente que para segurar dízimo e oferta coloca o camarão. Não faça isso. Respeite a unção dele. Deixa ele sentadinho lá sustentando a obra, patrocinando, reconstruindo. Deixa ele lá. Aqui é para quem vai se dedicar à palavra e oração. Essa foi a ordem do Espírito Santo aos apóstolos: palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração, palavra e oração. Essa. O que eu tentei lhes falar, e só posso falar aquilo que o Espírito Santo quer, mesmo porque estou debaixo de uma autoridade profética, para ser profeta, era sobre quando os cupins destroem os nossos púlpitos. E isso vai ficar para uma próxima vez. Mas nós aprendemos aqui essa tarde qualidades imprescindíveis, fundamentais, essenciais, que irão fortalecer os nossos púlpitos. É mais ou menos assim, ó. Se a gente colocar a nossa venhação e confiamos, e se orarmos a Deus, Ele ouve e responde. E vai dar tudo certo.
assim, ó. Vai dar tudo certo, tudo certo. Vai dar tudo certo. Adoro o Senhor. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu creio. Se a gente colocar a nossa fé em ação, um coral só, já deu tudo certo. Aleluia, Jesus. O título deste hino, irmãos, se chama O Preço da Chamada. Preste muita atenção. Aleluia. Escute. Quem tem chamada nem sempre habita nos palácios. Às vezes vai cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar. Procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta gigantes. E não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra, e a confiança em um Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo, promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem chamada às vezes vai morar junto de um ribeiro, para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar uma bebê, mas olha para o povo e diz: a ordem para marchar. Quem tem chamada às vezes tem que abandonar toda a parentela e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamada às vezes tem que subir ao Moriá, passar pela prova em Deus, aprovar a sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimentos, de perdas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisa teu pé, pode ficar certo, Deus te abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que neste deserto os rios irão surgir, pois Deus te chamou, pois Deus te escolheu, te capacitou, também te encheu, e desta missão não tem como fugir. Aleluia, Jesus. Essa é a nossa chamada, irmãos. Aleluia. Glorificador teu nome, Jesus. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que
da parentela e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamado às vezes tem que subir ao molhar, passar pela prova e Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimentos, de perdas, de lutas, de lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Onde pisa teu pé, pode ficar certo, Deus te abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que neste deserto rios irão surgir. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te escolheu, te capacitou, também te encheu, e desta missão não tem como fugir. É você mesmo, e desta missão não tem como fugir. É você mesmo, e desta missão não tem como fugir. Não tem como escapar, Deus te chamou.